Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros, e cavaleiros, e 50 homens, que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, e vacas, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. E convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de Salomão teu filho. Vai, e chega ao rei Davi, e dize-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E foi Batseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça, e se prostrou perante o rei, e disse ao rei: que tens? E ela lhe disse: senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. E matou vacas, e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, capitão do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os culpados. E, estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono, porque hoje desceu, e matou vacas, e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e os capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi, e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei, e disse: viva o rei Davi meu senhor para sempre. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão reis sobre Israel.
Então tocareis a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei, e disse: Amém. Assim o diga ao Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou um chifre de azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias, e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas, e disse: Por que tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abetar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas, e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e os peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino, e também os servos do rei vieram abençoar a nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito, e também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, e apegou-se às pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio, e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa.